Paz, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Amanhecemos num lindo dia, lindo sim, porque o Senhor está conosco, Ele está cuidando dos nossos passos, dos nossos pensamentos. Devemos permitir que Ele comande nossa vida, que Ele dirija nossos passos, que Ele nos dê os pensamentos, as ideias, os planos que agradam a Ele. E hoje nós vamos falar sobre chamado, sobre obedecermos a voz de Deus. Portanto, meus amados, não se sinta incapaz, não tenha medo, porque quando Ele chama, Ele mesmo capacita para realizar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quem de nós nunca teve medo ou já se sentiu incapaz de alguma obra de Deus? Creio que todos nós, eu, você, já passamos por essa situação em algum momento, independente de ser algo simples, de ser algo grandioso. Quando nos colocam algo em nossas mãos, ficamos apreensivos, sentimos medo e achamos que somos incapazes de realizar aquilo. Mas não se preocupe, foi assim com grandes homens de Deus da Bíblia e não é diferente conosco. Alguns no início temeram, acharam que não eram dignos e muito menos que eram capazes, mas entenderam que eram apenas instrumentos. Outros também tentaram fugir do chamado de Deus para suas vidas. Então venha comigo e vamos ver dois exemplos hoje de pessoas, de personagens bíblicos que foram chamados por Deus e quais foram as suas reações. Moisés, por 5 vezes apresentou desculpas a Deus para fugir da responsabilidade de ser o intermediário do livramento do povo de Israel. Ele deu várias desculpas, ficou se justificando diante do Senhor. E nós podemos ver que em Êxodo 3:11 ele diz: quem sou eu para fazer isso? Em Êxodo 3:13 ele diz: quem é você? Mais adiante, em Êxodo 4, nós lemos: e se eles não me ouvirem? Não ouvirem aquilo que eu vou passar, que eu vou falar, vou instruir? Mais adiante ele diz: mas eu não sou eloquente, nem sei falar direito. Quantas vezes eu e você também damos essa desculpa? E mais adiante ainda um pouquinho, ele diz: sei que pode encontrar alguém bem melhor do que eu. Mas ele, de tanto relutar e dar desculpas com Deus, ainda no final de tudo isso, Moisés obedeceu à voz de Deus. Ele entendeu que Deus jamais erra. Quando Deus escolhe alguém, é esse que é para fazer aquilo que Deus destinou para ele. Mas nós também vemos Jonas. Jonas não questionou a Deus, mas no momento dele partir para Nínive, ele o desobedeceu totalmente. Nós podemos ler em Jonas 1:3 que ele desobedeceu a Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Ele nem questionou, mas no momento de tomar atitude, ele desobedeceu. Ele foi numa direção completamente contrária daquela que Deus tinha dito para ele. Deus disse: vá para Nínive e anuncie arrependimento. E ele, fugindo, foi para Tarsis. Talvez na cabeça dele passou que Deus não estava vendo as atitudes dele. E nós podemos ver ainda no 5 e 6
que ele negligenciou completamente a ordem que o Senhor havia dado. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Por causa dessa atitude dele de desobedecer ao Senhor, uma grande tempestade atingiu a ele e todos os que estavam lá. E ainda ali ele dormiu. Ele não atentou para o perigo, não orou, não se arrependeu, não se voltou ao Senhor para pedir misericórdia. Essa história de Jonas é muito conhecida de todos nós e todos nós sabemos que ele pagou um alto preço pela sua desobediência, pois ficou 3 dias na barriga de um grande peixe. Jonas fora escolhido por Deus, mas ele não queria falar do amor de Deus para o povo de Nínive. Ele achava que eles não eram merecedores e mesmo depois de ter passado aquela grande tempestade, se irou ao ver a bondade de Deus com esse povo. Parece-me que ele estava se colocando no lugar de juiz de Deus, achando quem merecia e quem não merecia o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Quantas vezes eu e você tomamos essa atitude? Olhamos para alguém e dizemos: mas esse agora está na igreja? Todos nós já pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor. E o Senhor ama a todos. O Senhor quer salvar a todos. Por isso, eu e você temos que cuidar do que nós fazemos e obedecer integralmente às ordens, o chamado de Deus para as nossas vidas, sem dar nenhum tipo de desculpas. E mesmo sem nós entender o propósito de Deus, nós precisamos obedecer e fazer tudo aquilo que Ele nos instrui na sua palavra, fazer com alegria. Nem sempre, é claro, eu sei disso, nem sempre é fácil exercer o chamado de Deus, pois muitas vezes requer renúncia do nosso tempo, renúncia dos nossos prazeres, renúncia das nossas vontades. E muitas vezes eu e você podemos ser caluniados, injustiçados até mesmo por pessoas da nossa família, por amigos, por pessoas que nós achávamos que estavam muito próximas de nós. Há situações até que alguns passam por dificuldades financeiras, mas quando eu e você temos amor pela obra que o Senhor depositou em nossas mãos, tudo fica mais fácil. Deus nunca deixou os seus desamparados. Sofremos? Sim, pois até mesmo Jesus passou por isso. Porém, temos um Deus que nos recompensa. Faça aquilo que o Senhor ordenou e verás a glória que um dia vai se manifestar no teu viver. Muitas vezes nos colocamos diante da palavra de Deus, dizendo até que nós cremos nela, mas na verdade, na hora das nossas atitudes, no dia a dia, com os irmãos, com o nosso próximo, nós nos comportamos de uma maneira demonstrando que esse Deus parece que não nos ajuda. E nós estamos demonstrando a Deus que verdadeiramente nós não confiamos nele. Muitas vezes, por palavras, dizemos que confiamos, mas as nossas atitudes dizem o contrário.
pois nos desesperamos, murmuramos, reclamamos, nos sentamos num canto para lamentar. Meu querido, minha querida, seja autêntico. Seja o que Deus chamou você para ser. Cada um tem a sua unção. Flua naquilo que Deus te chamou para realizar. Nós podemos ver em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus não falou essas palavras em vão. Deus nos fez com um propósito. Nós podemos ver ainda em Jeremias 6:9. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou ainda menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Isso Ele diz para você hoje. Eu estou contigo para te livrar. Tudo que tu tiveres que dizer, eu colocarei as palavras na tua boca, diz o Senhor para você no dia de hoje. E então o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca de Jeremias e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Aleluia! É isso que o Senhor faz comigo, com você. Deus capacita. Então vamos parar de dar desculpas. Deus não vai mudar se eu e você decidirmos não seguir o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Deus continua sendo Deus, soberano, mas nós não podemos nos afastar da presença dEle. Sem Ele nós não somos nada. Mas esse propósito exige fé. A primeira coisa que o diabo faz na mente das pessoas é dizer que elas são indignas, que elas não estão prontas para cumprir os seus chamados, que elas não têm capacidade. Meus queridos, Deus não chamou ninguém perfeito. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Êxodo 7:10, nós podemos ler aqui na nossa Bíblia que o clamor do povo subiu a Deus e Deus escolheu Moisés para ir salvar o povo. Hoje também muitos estão clamando por uma ajuda, por uma palavra de consolo, de força, de coragem, e o Senhor está nos escolhendo para realizar essa obra. Nesse mundo aí fora, que está perdido, que está nas trevas, que não tem mais esperança, que não encontram motivos para continuar lutando, vivendo, fazendo as suas coisas, seus afazeres no dia a dia e se encontram por vezes em depressões profundas. O Senhor nos chamou, assim como Moisés, para salvar este povo perdido. O nosso propósito foi criado para alcançar outras pessoas que estão fracas, doentes, desanimadas, paralisadas, em camas, em vícios. O Senhor nos chamou. Todo propósito Deus fez porque há uma necessidade no mundo. E eu e você fomos feitos pelo Senhor para suprir essa necessidade. Nós vemos, como eu falei antes, Moisés se justificando. Não sejamos assim. Não vamos dar desculpas. Vamos abraçar essa causa e saber que o Senhor nos capacitará, que o Senhor nos fortalecerá. Dentro do nosso propósito, dentro do chamado, Deus vai ser com você, lhe dando todas as ferramentas necessárias para realizar essa obra.
Não temas. No meio do caminho para o seu propósito, pessoas chegarão para serem ferramentas e ajudar. Muitos querem uma vida de sucesso, mas poucos querem renunciar coisas, momentos, vontades, prazeres. Sai dessa arena de justificativa, dizendo que não é capaz, que não tem tempo, que não podes, não tem as palavras certas. Meus queridos, nessa caminhada você vai fazer coisas que não tem talvez a ver com o seu chamado, mas tem a ver com treinamento. É o Senhor que está te preparando. Nós podemos ver em 1 Reis 17 que ali aconteceu um milagre estrondoso na casa da viúva, porque ela obedeceu ao que o profeta havia dito a ela. Quando nós obedecemos a pessoa que Deus ungiu para nos instruir, nós temos uma vida de sucesso. Uma vida que vai avante, onde alcançamos outras pessoas para serem salvas para Jesus. Onde eu e você nos tornamos um instrumento de bênção na vida de alguém que está necessitado. Eu posso lhe garantir, não há nada mais gratificante do que ser usado nas mãos do Senhor. Mas para que esse propósito que Deus tem para as nossas vidas se realize, é necessário fé e obediência. Nesse momento, coloque em sua mente que você foi chamado por Deus, não foi nenhum outro, foi o próprio Deus que te chamou para realizar essa obra. E se Deus te chamou, Ele te capacitará. Você só tem que dizer sim. Eu irei. E se posicionar, buscando o Senhor de todo o seu coração, lembrando que Ele nos capacita, mas que também temos que fazer a nossa parte. Temos que levantar, nos posicionar no centro da vontade de Deus, porque se nós ficarmos parados, o tempo vai passar e no final você só terá uma lembrança da promessa de Deus para a sua vida. Obedeça, não faça como Jonas. Ainda bem que Deus deu uma segunda chance para ele, porque nós aprendemos com o erro dele coisas que eu e você não precisamos fazer para passar por adversidades, para que nós voltemos atrás e vamos entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nunca se esqueça, no chamado que Deus tem para a tua vida, não importa qual é, se é anunciar a palavra, se é orar pelo próximo, se é interceder, se é jejuar, se é dar um abraço, se é levar um recado de Deus para a vida de alguém, se é levar 1 quilo de alimento para alguém, no caminho o Senhor te capacitará. Você nunca está sozinho, porque o Senhor está com você, trabalhando ao teu favor. Fique tranquilo, diga sim ao Senhor e assuma com fé e obediência o chamado que o Senhor fez para a tua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.